Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkinização para vocês, convidado super especial, gente, hoje a gente tem aqui, ó, Caio Vigiano, tá certo, né, Caio? Diretor É de isso renda aí. fixa do Itaú BBA, pra gente falar aí como os bancos, né, como o Itaú está atuando na tokenização de ativos do mercado de capitais. Caio, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Imagine, Flávia, prazer é meu, obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, todo mundo aí quem estiver assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre você, né? Antes da gente entrar no assunto em si. Queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse um pouquinho da tua trajetória aí no mercado e também um pouquinho sobre o Itaú BBA. Eu tô no Itaú BBA faz 20 anos esse ano, comecei em 2004 na área de back-office, depois eu fui estudar fora e quando eu voltei em 2007, desde 2007 fazendo renda fixa. O mercado evoluiu demais de lá para cá, lá atrás era um mercado de 40 bilhões por ano, hoje em dia é quase meio trilhão, sei lá, deve dar uns 300, 400 bilhões esse ano. Desde 2012 eu comecei a atender empresas menores e desde 2017 eu comecei a cobrir empresas do middle market. Então, começando a fazer emissões de empresas de primeira vez estão acessando o mercado, emissões pequenas de 50, 80, 100 milhões de reais. E a gente criou dentro do banco aqui um nicho para atender as empresas tech, e foi onde eu comecei a me envolver um pouco mais com blockchain e tokenização, onde conheci a Leak. E a gente começou a desenvolver alguns projetos juntos de, pô, se tem empresa menor acessando o mercado, será que blockchain vem para ajudar o mercado de capitais? E minha visão é de que eu não vejo mercado de capitais no futuro sem o blockchain. Não sei dizer se vai ser via um token, se vai ser via infraestrutura, se vai ser via distribuição, mas o blockchain vai fazer parte do mercado de capitais. E a gente começou aqui dentro do banco, junto com o pessoal da Digital Asset, começar a testar tudo que existe. Vamos, junto com a Leak, acho que a Leak é um grande parceiro nosso, vamos testar a distribuição via token, vamos testar o blockchain como infraestrutura, vamos falar muito com a CVM, porque a CVM precisa regular ainda, ela fez uma adaptação ali para 88, mas precisa regular porque é uma jabuticaba, ali não é um negócio que funciona muito bem. E o banco tem muito essa visão de que a tecnologia vai ajudar o desenvolvimento de mercado. Então, seja na Digital Asset, seja a gente aqui na área de renda fixa, junto com as tokenizadoras, especialmente a Leak, a gente tem investido muito tempo nisso para poder testar a tecnologia e saber onde que vai ser a virada da chave aqui para o blockchain fazer parte do dia a dia do mercado de capitais. Tá todo mundo olhando, né, para tokenização, porque realmente, como você disse, assim, tokenização, né, quando a gente fala em blockchain, a gente vê diversos benefícios, tanto para emissor quanto para investidor. Então, é uma tecnologia que não dá para negar, e até tem gente ainda, né, a gente que tá já muito envolvido com o mercado, a gente sabe separar as coisas, mas tem gente que ainda olha muito blockchain, cripto, mas blockchain é uma tecnologia que é utilizada por cripto, mas a gente vê, assim, diversos benefícios que a tecnologia consegue trazer em vários mercados, inclusive quando a gente fala em tokenização de mercado de capitais, tokenização do mercado de crédito. E aí, a gente tem o Itaú, né, como sócio também da Leak, um parceiro, vem tokenizando junto com a Leak, e eu queria saber da visão do Itaú, como que o Itaú realmente está enxergando essa evolução da tokenização no mercado financeiro brasileiro? Acho que sim, a tokenização, ela vai, sem dúvida, ela resolve um problema para os ativos que não são regulados. Você distribuir um crédito, você distribuir um ativo que não tem uma plataforma organizada, que você não tem um mercado organizado, é a melhor forma de você padronizar, fracionar, acessar investidores. Existe uma preocupação grande a forma que isso é distribuído, né? Eu hoje, quando vou distribuir uma debênture, um CRI, um CRA, a CVM me põe um monte de regras. Para quem eu posso vender, o que eu tenho que dar de informação, o que eu, banco, sou responsável pela informação que eu estou distribuindo. E eu acho que isso vai chegar um pouco na tokenização. Tem muita gente fazendo muita loucura, então, eu para distribuir uma debênture de uma empresa AAA, eu sou super regulado, mas para distribuir um token de um crédito de uma empresa que ninguém sabe o que faz, se acessa um monte de gente. Então a CVM começou a prestar muita atenção nisso, mas no mercado de capitais, onde já é um mercado regulado, onde já tem uma bolsa, onde todo mundo é registrado lá, a liquidação ela é concentrada no mercado secundário, você tokenizar uma debênture, tokenizar um CRI ou um CRA, não traz tanto benefício assim. Por outro lado, o blockchain, né, como infraestrutura, sim, porque aí você vai ter um mercado, primeiro que com a chegada do Brex, você vai ter ele 24/7, hoje em dia a gente está limitado ali ao horário de transferência do Banco Central, você tem transparência, você tem velocidade, você tem acesso online a todas as informações para qualquer um dos participantes, e que hoje esse mercado funciona da mesma forma que funcionava 20 anos atrás. Você tem um escriturador, um liquidante, você tem vários prestadores de serviços ali que controlam todas essas informações nos seus sistemas internos, que você não consegue dar visibilidade, que você depende
depende desses prestadores para poder ter uma informação sobre a minha emissão, que no futuro não consigo ver a coisa acontecendo da mesma forma, sendo que o blockchain está aí para poder deixar isso muito mais moderno, muito mais transparente. Então, eu acho que a tokenização ela vai criar um mercado mais líquido para os ativos que são ilíquidos hoje em dia, e o blockchain vai trazer tecnologia para a infraestrutura do que já é organizado. E aí, se a debênture vai virar um token, porque hoje a debênture você negocia um código, né? Ela é registrada numa bolsa, você tem um código, você não tem mais o papel da debênture. Então, você vai chamar de token, você vai chamar de código, você vai estar registrado no blockchain, você vai estar registrado numa bolsa. Acho que isso vai depender um pouco para onde o mercado vai evoluir. Mas eu acho que tudo isso passa pela mesma forma, e acho que é isso que a gente tem feito junto com a Liquid, de testar alguns instrumentos para poder ir vendo onde que ele agrega valor, onde que eu consigo desenvolver, mostra isso para a B3, mostra isso para a CVM, mostra isso para o Banco Central, para eles também participarem desse desenvolvimento. Acho que todos eles estão muito interessados no que a gente tem feito, e sempre, toda vez que a gente solta alguma coisa nova, eles vêm atrás da gente, da Liquid, e falam, me explica aqui o que vocês fizeram, como que isso encaixa aqui na regulamentação, o que eu preciso desenvolver de regulamentação para poder tornar isso que vocês fizeram uma oferta mais pública, uma oferta mais ampla para qualquer tipo de investidor. Até como você comentou, né? Já o Itaú ali que já fizeram alguns testes, né? Já tokenizaram alguns ativos. E eu queria saber, na perspectiva do banco, quais as principais vantagens aí que vocês enxergaram da tokenização, que a tokenização traz para o mercado financeiro? Eu acho que a primeira é você ter uma programação, você ter os smart contracts programados de uma forma que você não tenha erro operacional. Assim, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia são erros no controle das emissões, né? Controle de covenants, controle de pagamentos, controle de cálculo de PU das emissões, concentração de devedores, etc. Então, você depende muito desses prestadores de serviço, que a hora que você sai lá, parece que está tudo certo, você vai descobrir daqui a 1, 2, 3, 5 meses ou 2 anos que está calculando tudo errado. Assim. Então, a hora que você tiver isso, um smart contract bem programado, todo verificado e que siga a vida inteira da operação, você não depende mais de pessoas, não depende mais de nenhum tipo de informação adicional, você simplesmente tem isso. Então, acho que o primeiro erro operacional, eu acho que ele tende a diminuir muito. Acho que flexibilidade nas liquidações. Hoje eu tenho, dia de liquidar uma oferta no mercado primário, para mim é um transtorno. Eu tenho uma burocracia gigante para fazer e eu tenho 5 horas da tarde que consegui creditar o dinheiro na conta do cliente. Então, se eu conseguir usar isso, principalmente via Brex, se eu conseguir fazer isso até meia-noite, eu tiver uma janela muito maior, eu tiver um mercado secundário que não dependa de uma janela de liquidez, eu consiga negociar a qualquer momento, isso ajuda demais, assim. E o terceiro, eu acho que é a padronização dos instrumentos, assim. Então, uma debênture, eu acho que ela já é bem padronizada, mas quando eu faço um FDIC, ou quando eu faço uma cota de um fundo diferente, ou quando eu quero distribuir um ativo que não é líquido, e eu conseguir tokenizar e deixar uma fração padronizada para vários investidores comprarem, saberem que podem negociar aquilo ali no mercado secundário, acho que ele torna o mercado mais líquido e padronizado, que todo mundo sabe exatamente o que está comprando, assim. Então, eu tendo a achar que esses três itens são os que vão mais trazer impacto para o nosso dia a dia. E redução de custos, vocês enxergam assim uma redução de custo Assim, relevante? eu acho, Como é isso? eu acho que tende a reduzir. Vamos lá, assim, hoje em dia, o que ele vai substituir de custo aqui são esses prestadores de serviço. Eu já tenho 3, 4 prestadores de serviço que eu vou, teoricamente, conseguir substituir esses 3 ou 4 por um que vai ser o responsável por controlar, programar tudo no blockchain e fazer esse on-chain, off-chain. Ele vai ajudar? Ele vai ajudar para emissões menores. Talvez ele reduza custo dos produtos mais estruturados. Hoje, num FDIC, eu tenho um custo grande porque o controle é muito grande. Se eu tiver tudo programado no blockchain, ele vai me reduzir custo desse prestador de serviço também. Não acho que é isso que vai viabilizar o mercado dobrar de tamanho, porque quando você fala de uma oferta grande de 500 milhões, 1 bilhão de reais, esse custo é marginal. O que impacta mesmo é taxa de emissão, etc. Mas para as empresas que estão acessando o mercado pela primeira vez, menores, e que esse custo de estruturação ele acaba sendo impeditivo, acho que ele vai dar muita visibilidade, né? A CVM acabou de soltar aqui uma consulta pública para dar acesso às empresas que faturam até 500 milhões de reais. Então, para esse tipo de empresa que hoje não acessa o mercado e que custo realmente impacta porque a operação é pequena, eu acho que o blockchain, a tokenização vai vir para baratear e talvez eles comecem realmente usando isso. E aí, começando usando isso, conforme vai crescendo e isso vai virando padrão de mercado, ele vai acabar estendendo para o restante. Então, vai diminuir marginalmente as grandes emissões, acho que vai trazer mais segurança do que redução de custo, mas eu acho que ela vai viabilizar ter novas empresas captando o mercado de capitais. Com certeza. A gente falou de vantagens, Caio, eu queria falar de desafios.
que vocês observaram aí? O que o Itaú observou de desafio na implementação de projetos de tokenização? Primeiro e maior de todos é a regulamentação. Você não tem como você fazer uma distribuição sem a CVM aprovar, e a CVM hoje ainda não está 100% preparada para fazer uma distribuição pública, pulverizada de uma operação, né? A gente até fez agora uma nota comercial com a infraestrutura dentro do blockchain, seguindo 100% da regulamentação da CVM 160, mas a gente teve que duplicar o serviço. Então, eu tive que manter todos os prestadores de serviço mais o blockchain. Então, muito mais para testar e mostrar para a CVM e falar, olha, dá para fazer, me ajuda aqui, regulamente isso. Assim. Então, primeiro, regulamentação. Eu não tenho como acessar todos os investidores pulverizados, etc., se hoje não encaixa ali dentro da regulamentação da CVM. Segundo, é a aceitação dos investidores. O mercado de capitais, ele é 99% dependendo do investidor institucional. Você vê muitos gestores, muitos administradores de fundo querendo entender como funciona, o que é o blockchain, etc. Mas, assim, hoje a gente tem um receio de trazer uma operação 100% tokenizada, ainda que a CVM me fala, pode fazer uma distribuição pública via token, eu trazer isso para os gestores e eles não estarem preparados para comprar. Então, eu dependo muito da educação dos investidores institucionais, para eles saber o que é o token, o que é o blockchain, como é que funciona, etc. Para a hora que eu puder trazer a oferta, eles já estarem preparados para fazer a aquisição. E o terceiro, a questão do smart contract. Hoje, eu confio 100% na Leak. A Leak vai lá, programa, olha, tá aqui, ó, a hash, você pode olhar, etc. Mas eu sou leigo completamente, assim, eu não consigo olhar e dizer, pô, é aqui que eu pego a informação, é aqui que funciona, é aqui que tá 100% programado, tá correto, não tá. Então, acho que depende da gente aqui que participa do mercado de capitais entender um pouco da parte da programação, do smart contract, como é que funciona o blockchain, etc, para não ser alguma coisa muito abstrata para todo mundo. Então, tanto a educação dos investidores quanto a educação de quem estrutura e acessa ao mercado e viabiliza esse acesso ao mercado. Então, acho que é um pouco de regulamentação, um pouco de educação que precisa para todo mundo ter conforto de que realmente é seguro, funciona, traz um benefício para o mercado. A gente ainda está no início, né, do processo. Então, como você falou, tem essa questão de educação, tem a questão de regulamentação. O bom, né, é que as pessoas estão vendo, estão enxergando realmente o potencial da blockchain, da tokenização. CVM está apoiando isso, CVM, demais, olhando para isso é muito importante para o mercado, né? Então, ver realmente a necessidade, né, e a importância dessa tecnologia. Então, é um processo, né, que até uma das outras perguntas que eu ia te fazer, que você já até respondeu uma parte aqui, mas eu queria comentar um pouquinho mais sobre isso, é a maturidade, né, do mercado de capitais. Como que você avalia essa maturidade do mercado de capitais brasileiro em relação à adoção dessa tecnologia da blockchain e tokenização? Assim, eu acho que está muito no início, né, como você falou. Assim, eu acho que existe o interesse, isso a gente consegue sentir que realmente cada vez que a gente faz um produto diferente, a gente recebe um monte de ligação de investidores e outros participantes falando, pô, o que foi isso? Como é que funcionou? O que vocês fizeram? Deixa eu entender, me mostra aqui qual foi o benefício, como que vocês falaram com a CVM. Então, o interesse acho que é o início de tudo. Todo mundo estando interessado, começa a ter a discussão, começa a ter o desenvolvimento, começa a ter novos testes e a gente começar a realmente evoluir. Então, tá muito, muito, muito no início. Assim, acho que está longe da gente conseguir ter uma adoção muito rápida, uma transformação da noite para o dia. A própria CVM, Banco Central, acho que eles já estão muito mais evoluídos que o mercado, acho que eles já têm olhado isso há mais de 3 anos aí que eles estão tentando realmente regular e desenvolver. Então, eu acho que a hora que o Banco Central e o CVM estiverem prontos, o mercado ainda não vai estar. E vai vir uma regulamentação onde vai levar algum tempo para o mercado se adaptar. E o que é normal, né? Quando toda a regulamentação nova que sai da CVM, que permite um instrumento novo, isso aconteceu com as debêntures de infraestrutura, isso aconteceu lá atrás com a 476, o mercado com os CRAs, levou anos até todo mundo ter conforto. Então, todo mundo vê a regulamentação, entende, vê quem já conhece um pouco mais, estuda mais um pouco, começa a fazer um teste, pô, legal, isso é assim que funciona, vou replicar para outro, e aí o negócio começa a desandar, começa realmente a pegar atração. Então, acho que a gente está numa fase inicial que é do interesse, depende ainda da educação, regulamentação, e aí para todo mundo começar a fazer os testes mais profundos. A gente está querendo já pular um pouco essa etapa, já ir para os testes. Para a hora que sair a regulamentação, a gente já está mais pronto para poder ampliar as emissões. Queria falar com você, Caio, agora sobre o TDIC, né? A gente vem falando muito sobre o TDIC desde o ano passado. Eu queria que você explicasse o TDIC para o pessoal, né? Que vocês fizeram em parceria com a LIC e o impacto esperado no mercado de capitais. Como foi? O TDIC, ele chama, né, TDIC porque é um token de investimento em direitos creditórios.
creditórios. Então, o que a gente fez foi programar um token master que compra direitos creditórios tokenizados, pulverizados. Então, cada direito creditório, seguindo um critério de elegibilidade que o token master está programado, cada direito creditório ele é tokenizado e esse token master, toda vez que ele tem caixa, ele compra esses direitos creditórios tokenizados individualmente, de uma forma revolvente durante um prazo da operação, com um token senior que o Itaú foi investidor e um token subordinado que o cedente desses direitos creditórios é o investidor. Ele funciona muito parecido com um FDIC, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, mas ele não existe a entidade fundo, CNPJ, um administrador e um custodiante do fundo. A gente tem um agente que controla tudo isso, que é a Oliveira Trust. Então, apesar de estar tudo programado no blockchain, a gente tem a Oliveira Trust como um agente que verifica essa programação e verifica esses índices de concentração e disponibilidade de caixa para essa revolvência de direitos creditórios, mas que a ideia é que no futuro você não precise. Você tenha um token programado que ele consiga fazer tudo isso sozinho e consiga baratear muito o custo. Então, como eu falei, nos produtos estruturados, no caso de FDIC ou nesse caso do TDIC, a programação do blockchain, a segurança traz, a programação do blockchain, além de trazer segurança, traz diminuição do custo. Então, eu tenho um sistema ali que está programado, que ele olha quanto tem de caixa, ele olha o que tem de disponibilidade de direitos creditórios tokenizados, ele faz essas liquidações e vai controlando o meu índice de inadimplência, meu índice de concentração, meu prazo de vencimento da carteira, o cálculo do PU, as amortizações, tudo isso. Então, ele tende a ser um valor muito mais barato, uma estrutura muito mais barata para o cedente que está captando dinheiro e tende a dar muito mais segurança para o investidor que está investindo. Então, acho que essa foi a ideia inicial. Vários desafios, né? Você não tem um CNPJ, que é o dono do fundo, que está emitindo a cota, então como que a gente conseguiu estruturar isso? Para quem era o cedente? Então, na prática, um contrato de cessão para um condomínio de investidores que são representados por esse TDIC. Então, teve um desafio jurídico aqui de como deixar isso tudo de pé juridicamente, porque ainda existe esse desafio de eu não consigo hoje executar um token de direito creditório na justiça brasileira, depende do teu contrato por trás. Então, acho que isso vai também ter que evoluir muito a legislação para poder eu não precisar ter essa documentação toda por trás formalizando e o token ser a formalização jurídica que eu consiga ter um título executivo. Então, toda essa estruturação, parte jurídica, a própria liquidação, como que eu transformo o meu dinheiro em reais, numa stablecoin para comprar essas cotas desse TDIC, tudo isso foi desenvolvido para a gente poder tentar replicar e trazer essas melhorias para o mercado. E aí a gente mostrou isso para a CVM, a gente fez uma oferta privada desse instrumento, já que ele não é um TVM, eu não posso fazer uma oferta pública. A gente mostrou para a CVM, pediu uma autorização para fazer uma oferta pública desse TDIC, para poder acessar investidores efetivamente. Estamos discutindo com a CVM. Você me adorou o produto, mas ela ainda tem lá um desafio de como que eu regulamento isso. Eu não consigo dar uma autorização específica para vocês fazerem uma oferta pública, aí eu preciso escrever uma regulamentação específica, isso leva tempo, tem que soltar uma consulta pública. Então, a gente está nessa discussão porque o próximo passo seria, eu quero fazer uma distribuição pública, chamar 3, 4, 5 fundos de investimento, mostrar o produto e eles poderem começar a investir para poder realmente fazer esses testes, como a gente está fazendo, ele fazer o teste como investidor. E o que eu acho legal, né, a CVM realmente apoiando o mercado, o desenvolvimento do mercado, mas do outro lado, é claro, pelo que você está mostrando aqui, pelo que a gente vem falando, que ainda existe um processo grande, né, de evolução de mercado para a gente ver realmente toda a transformação acontecendo. E fora o TDIC, recentemente, né, a gente teve aí a nota comercial tokenizada, né, com o Itaú, que é ali que lançou aí com o Itaú. Quais são os diferenciais da nota comercial tokenizada, que foi inclusive, né, recentemente aprovada aí pela CVM? A nota comercial foi uma forma, então, depois que a gente fez o TDIC, esse desafio de como fazer uma oferta pública de um token, discutindo com a CVM, a gente começou a falar, eu preciso achar um jeito de fazer uma oferta pública de um TVM regulado pela resolução CVM 160, mas que eu use o blockchain. E aí a gente chegou nessa estrutura, junto com o VBSO, que é o escritório de advocacia que nos assessorou, e falou, eu vou fazer uma nota comercial dentro da regulamentação 160, seguindo todos os passos da regulamentação, com todos os prestadores de serviço necessário e registrado numa central depositária, que é um dos
dos requisitos de uma oferta pública, mas todo o controle que eu vou ter da vida da emissão, cálculo de PU, controle dos investidores, pagamentos, amortizações, a gente até quer evoluir agora para uma próxima emissão, já controlando garantias, vai ser feita via blockchain. Então, tanto o agente fiduciário, o escriturador, o liquidante, quanto a central depositária, eles pegam todas as informações que eles precisam para o controle por lei que eles são obrigados a fazer, do blockchain do que foi programado lá atrás na emissão. Então, a gente teve uma conversa grande com a B3, inicialmente a gente começaria fazendo que a maior central depositária do Brasil hoje é a B3, a gente começou a discutir com ela para tentar fazer isso via B3. Quando a gente sentiu que a B3 estava com uma dificuldade um pouco maior de poder adaptar os sistemas delas para poder pegar as informações do blockchain, a gente chamou a Lacus, que é uma outra central depositária autorizada para fazer, e a Lacus... Um podcast com eles aqui, ficou bem legal. Legal, porque assim, o Rodrigo lá da Lacus estava querendo muito fazer testes de operação com a gente e surgiu exatamente essa necessidade, falou, preciso ter alguém que tenha flexibilidade para poder adaptar os seus sistemas para pegar essa informação do blockchain. E eles foram super parceiros e adaptaram tudo isso. Então, a Lacus é a central depositária, o Itaú, além de estruturador e distribuidor, foi o investidor dessa nota comercial também. A Oliveira Trust presta o serviço ali de agente fiduciário, liquidante e escriturador. Todo mundo olhando essa informação do blockchain, e para o emissor ele tem lá um painel onde ele consegue olhar toda a vida da emissão dele, cálculo de PU, quanto que ele tem que pagar, quando que ele vai pagar exatamente. Então, e com isso a gente seguiu, claro que duplicou, porque eu tenho os custos todos dos prestadores de serviço, todos eles têm a responsabilidade por lei do serviço que tem que prestar, e eu tenho o custo do blockchain também, então isso é um investimento que a gente fez para poder testar a tecnologia, mas a gente quer testar, para mostrar para a CVM e falar, CVM, mas não preciso ter 4 prestadores de serviço aqui, se o blockchain está fazendo esse serviço, dá para facilitar a vida desses 4, ou dá para consolidar esses 4 em um único, ou talvez, assim, mostrar para ela que a gente precisa evoluir nesse mercado. Assim. E quais foram os principais aprendizados, Caio, que o Itaú teve com o lançamento dessa nota comercial tokenizada? Acho que assim, o primeiro foi, se eu não tiver a B3 preparada para fazer isso vai tirar liquidez no mercado. Assim, hoje a liquidez no mercado está na B3. A Lacus está chegando, tem outras centrais depositárias que estão chegando, mas hoje os investidores eles têm sua conta cadastrada lá na B3 e eles negociam isso na B3. Então, ou você vai poder ter que, essa central depositária, você vai conseguir tirar um ativo de uma câmara e levar para outra, para você poder prover liquidez entre todas as centrais depositárias, ou a B3 precisa estar preparado para isso e investidores preparados para poderem operar em todas as centrais depositárias. Acho que isso é minha maior preocupação hoje, porque se eu compro essa nota comercial e quero vender amanhã, eu preciso achar um investidor que esteja preparado para operar com a Lacus. Eu não consigo transferir ela para a B3. Segundo é que o blockchain, e aí eu preciso confirmar isso ao longo do tempo, o blockchain vai me trazer segurança. Eu não vou depender do agente fiduciário, do escriturador, do mandatário. Ele vai me trazer segurança de que eu entro lá no blockchain, eu tenho as informações, ele está programado, tudo vai acontecer conforme a programação que já está feita. Assim. E o terceiro, o emissor, lembra que a gente está falando sempre de emissões menores, de emissores que estão emitindo pela primeira vez, ele tem toda a informação num dashboard dele. É muito comum o emissor me ligar e falar, então, quando que eu tenho que pagar meus juros? Faz o cálculo dos juros para mim, porque eu não sei quanto que é. Então, ele tem isso lá, acesso, ele consegue ver exatamente, olha, no dia 30 você tem que pagar X milhões de reais e ele sabe que vai ser debitado da conta dele, vai para o investidor, ele não precisa fazer mais nada, só disponibilizar o dinheiro. Então, eu acho que ele traz de volta segurança operacional, informação, transparência, com uma preocupação de liquidez. A liquidez sempre é que me preocupa. Hoje, a gente precisa manter a liquidez que existe no mercado de renda fixa, que há 10 anos atrás não existia, e hoje existe, a gente precisa manter essa liquidez a hora que eu migrar tudo para o blockchain, para a tokenização. Então, acho que hoje esse é minha maior preocupação. Sim, e que retorno que vocês esperam, assim, que o Itaú espera para o investidor com a adoção de produtos tokenizados? Eu acho que a gente vai ter mais investidor participando. Hoje é um mercado super concentrado no investidor institucional, pessoa física tem participado das emissões incentivadas, mas muito concentrado em nomes com risco de crédito AAA. Assim, ninguém entra num produto mais estruturado, ou poucos investidores entram em produtos mais estruturados, ou riscos de crédito um pouco mais complexos, porque você tem, além do problema de liquidez, se eu quero sair desse crédito em algum momento, eu não sei para quem vender e não tem informação, além do risco de crédito, o risco operacional, eu não consigo nem entender o que está dentro desse FDIC ou desse fundo aqui, como que eu vou comprar, fazer o investimento, e se um dia eu quiser sair, vou ter que esperar 5 anos, 7 anos,
porque não tem mercado secundário, eu não sei onde vende, se eu ligar para o meu corretor aqui, ele não sabe nem do que eu estou falando. Então, eu acho que se o mercado for mais transparente, for mais padronizado, tiver liquidez, você consegue ampliar o número de investidores. E isso acaba gerando um benefício de taxas de captação para os emissores. Então, o que a CVM quer com esse acesso de empresas de pequeno porte ao mercado de capitais é ampliar a linha de crédito para essas emissões, dependerem menos de crédito bancário, mais de mercado de capitais e ter mais investidores no mercado de capitais para baratear o custo de captação, dar acesso a funding para mais empresas. Então, acho que isso tudo desenvolve o mercado, né? Você tem mais emissores, mais investidores, menores custos de captação, e a gente aqui no banco, se por um lado a gente perde um pouco o crédito bancário, a gente como banco de investimento estruturando, distribuindo, atendendo meus dois clientes aqui, investidor e emissor, a gente gera negócio, né? Quais setores que vocês acreditam, ou até mesmo tipos de ativos que vocês acreditam que vão ser mais beneficiados aí pela tokenização nos próximos anos? Sem dúvida, assim, o que está começando, toda tokenização está começando muito por recebíveis. Então, qualquer empresa comercial com uma carteira de recebíveis comercial tem utilizado muito a tokenização. Hoje ainda tokenizando muito recebível por recebível, mas eu acho que no futuro vai ser o TD que vai ser talvez um dos primeiros instrumentos que vai dar liquidez para esse tipo de empresas e acesso a investidores diferentes, né? Então, empresas que tenham carteiras comerciais grandes e que consigam descontar essas carteiras no mercado. O segundo são para pequena e média empresa. Eu acho que as grandes empresas já têm esse costume de acessar mercado, já têm uma forma muito padronizada de acessar, mas para as pequenas e médias, faturamento aí até 500, 600 milhões de reais que vão captar 50 milhões, talvez até menos, é muito complexo, né? Você tem uma legislação que coloca muita responsabilidade para o emissor, muita responsabilidade para o distribuidor, muita responsabilidade para os prestadores de serviço, tudo isso para você proteger o investidor e ainda assim o investidor tem um risco de crédito, tem um risco de informação da companhia, que normalmente não são companhias de capital aberto, então tem uma abertura de informações muito menores, muito grande para o investidor. Então, essas pequenas e médias empresas que você consegue dar acesso a emissões menores para investidores, que você consiga tirar pelo menos o risco operacional do instrumento, etc., e o investidor consiga realmente correr só o risco de crédito da empresa, isso eu acho que você vai viabilizar e essas empresas menores vão poder ter acesso. Acho que essas vão ser as maiores beneficiadas. As grandes empresas recorrentes, que já emitem 2, 3 vezes 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, acho que vai ser marginal para eles o ganho, porque o custo de estruturação é pequeno, o risco de crédito deles é muito bom, já existe pulverização, já existe liquidez, já existe um mercado cativo para eles, então vai ser talvez ganhar em velocidade de emissão, talvez traga alguma coisa, hoje você leva 30, 45 dias para fazer uma emissão, talvez você consiga reduzir isso para 20, 15, então acho que é aí que a gente quer chegar, saber exatamente, pô, aqui gera muito valor, vamos atacar isso aqui, que depois ele vai ampliando para o restante. E tem algum plano de expandir os projetos de tokenização para ativos internacionais, talvez? A gente, assim, não tem nada muito focado ainda em projeto internacional. O projeto internacional é um mercado muito mais padronizado para a captação de emissões. Para a emissão de emissores brasileiros no mercado internacional, você tem dois problemas, que é liquidez. Então, você precisa ter um volume mínimo de operação para o investidor ter liquidez e tributação. Você tem um withholding tax que você paga na remessa de juros que acaba tornando o acesso mais caro. Mas a gente sabe que existem algumas tokenizadoras que estão acessando esse mercado. Outra regulamentação, então você precisa entender como é que funciona o mercado de distribuição pública em cada um dos países que esses tokenizadores estão acessando, mas a gente tem conversa com algumas aqui que têm originado créditos no Brasil para poder fazer distribuição para investidores que eles têm na sua base lá cativa de investidores que querem comprar tokens de crédito que representem créditos brasileiros, com vários desafios de volta, de liquidez, de custo, porque quando você coloca imposto de renda sobre os juros, isso encarece demais. E quando você compara com o mercado local que está muito líquido para renda fixa, você acaba difícil achar exatamente aonde a conta fecha para quem emissor vai tomar dívida com o investidor lá fora, mas tem alguma coisa acontecendo. Acho que no futuro vai realmente existir um mercado que vai ser cross-border, que você vai conseguir ter essa liquidez. Sonho seria você ter um mercado único, tanto local quanto externo, onde o investidor pode emitir aqui, vende lá para fora, lá de fora compra lá, vende aqui, e que não tem esse problema de
de trazer o dinheiro para dentro, para fora do Brasil, claro, com muito cuidado aí para olhar lavagem de dinheiro, toda a parte de câmbio, assim, acho que tem uns desafios maiores ainda do que no mercado local, mas tem alguma coisa já acontecendo. Tem uns desafios antes para a gente passar para chegar lá, mas a blockchain, ela possibilita, né? Possibilita, sem dúvida. E a Isso, questão de legal. fuso horário, que acaba sendo mais um desafio para essa negociação on-off, acaba que com blockchain ele resolve isso também, né? Você pode negociar a qualquer horário do dia. Exatamente. E quais são os próximos passos que o Itaú pretende tomar em termos de inovação financeira em tokenização? A gente vai continuar testando instrumentos, né? Como eu falei, essa nota comercial tokenizada com blockchain na infraestrutura, a gente vai continuar fazendo outros TVMs usando blockchain como infraestrutura. A gente vai fazer mais TDIC, a gente tem aqui olhado para ver quais são as emissões, quais são os emissores que se enquadram. A gente tem um plano de realmente vender algumas dessas emissões para 1 ou 2 investidores institucionais, começar a trazer os investidores para testar essa tecnologia também, não ser o único investidor, desenvolver regulamentação junto com a CVM, então a gente gostaria muito que a CVM soltasse uma consulta pública, soltasse um sandbox para a gente poder testar esses instrumentos de uma forma mais ampla. Só aí já são 4 coisas, eu diria que tem coisa para 2025, bastante desafio para 2025, a gente testar alguns produtos diferentes. E tudo que aparecer de diferente a gente vai olhar. Você fala, hoje é um produto que se paga, que vale a pena eu investir, colocar 1, 2, 3 pessoas do meu time dedicado a isso? Sem dúvida, financeiramente não. Questão de inovação, de tecnologia e desenvolvimento de mercado é para aí que a gente tem que ir. Então, hoje a gente não pensa 2 vezes, a gente não faz conta financeira de saber se eu vou ganhar dinheiro ou não nessa emissão, eu quero desenvolver o mercado. Assim. Acho que a gente quer estar na frente da concorrência e quer ser o líder nisso aí, nessa nova onda de mercado de capitais aí pelos próximos anos, sempre usando nossos parceiros aí como a LIC, que é nosso grande parceiro em tudo que a gente fala de tokenização. Com certeza, vocês estão caminhando muito bem nisso, muito bem. E eu queria caminhar para a última pergunta agora. Qual mensagem que você gostaria de deixar aí para investidores, para empresas que estão interessadas em explorar a tokenização no Brasil? Sim, acho que a principal mensagem é que quem tiver interessado, nos procure a LIC, a gente precisa conversar. Qualquer plano que a gente tenha, o que acontece muito? Nós, LIC, VBSO, Oliveira 3, a gente discute muito novos produtos, mas a gente precisa de parceiros, investidores e emissores que topem entrar no projeto com a gente. Porque esse projeto, muitas vezes, ele leva tempo. O TD, que a gente ficou mais de 1 ano estruturando. Então você precisa ter parceiros, emissores e investidores que acreditem também na tecnologia e que queiram participar do projeto de desenvolver, de ser um primeiro emissor nesse mercado, de testar um produto diferente. Então, quem tiver interesse, procura a gente, vamos desenvolver alguma coisa junto. A gente às vezes começa com uma ideia e vai derivando para outra, vai ajustando ao longo do tempo, assim, mas essa conversa, esse interesse, mais gente participando do mercado é o que vai fazer o mercado desenvolver. Então, o convite é esse, assim, fiquem à vontade, procurem a gente, procurem a LIC e a gente quer falar com todo mundo que estiver interessado. Sensacional, Caio. Você fala muito bem, parabéns, é muito bom. É fácil falar. É legal convidados que desenvolvem, assim, que falam bem, é muito legal. É fácil falar de uma coisa que você está no dia a dia, que faz 20 anos que eu faço e que eu acho que esses últimos 2, 3 anos eu estou muito dedicado a isso de tecnologia, blockchain, tokenização, de modernização de mercado, assim, então é mais natural, né? Não, e quando a gente gosta, assim, do que a gente está falando, quando a gente entende, quando a gente gosta, a gente fala com gosto, com né? vontade, assim, né? Você começa a pensar, será que daqui a 10 anos realmente vai ser um mercado que vai estar completamente diferente? Fala, a gente começou isso lá atrás, isso é legal, isso é um motivo, assim, ver que o mercado vai evoluir e evoluindo beneficia todo mundo. Então, dá muito prazer. Daqui a 10 anos as pessoas vão ouvir ou ver esse podcast, vão falar assim, nossa, lá o pessoal falando lá atrás sobre isso, olha o quanto, né? A gente só tá comprando um token aqui, a gente nem sabe o que tem isso, nem sabe como que desenvolveu tudo isso. Muito legal, muito legal. Caio, quero agradecer muito a tua participação, foi sensacional ter você aqui. Pode ter certeza que será convidado outras vezes pra gente falar aí de novos tokens que serão lançados no mercado. Agradecer pelo Itaú estar sempre com a LIC. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço pela parceria aí, sem dúvida, eu aprendo muito com vocês, e acho que é meu parceiro, dúvidas que eu tenho de blockchain e token, é sempre para vocês que eu ligo, sempre vocês que eu indico para os nossos clientes, e a gente espera continuar essa parceria e desenvolver novos produtos aí pela frente. Obrigado pelo convite.
convite, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E pessoal, que quer saber mais sobre tokenização, acesse descomplique.com.br. Lá a gente tem muito conteúdo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre tokenização, blockchain, mercado de capitais, mercado de crédito. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem tem mais podcast. Caio, obrigada novamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.